Quero vos saudar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e pedir para você, se você puder, ficar em pé, tomar a palavra de Deus em suas mãos. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o fim do capítulo, mas vamos dar ênfase apenas nos versículos 27 a 30 do capítulo. Mas por que então vamos ler o capítulo 1 todo? Para que nós nos atenhamos do contexto do que Paulo escreveu, para o nosso melhor entendimento do que vamos dizer nesta noite. Amém? Capítulo 1, Filipenses, verso 1 ao final do capítulo. Paulo, à igreja de Filipos, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dos Filipenses: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos são participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento de toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora de um, ora de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo entre vós. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis
intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e que ainda ouvis que é meu. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que o Senhor possa, Senhor, neste momento, usar os meus lábios, o meu entendimento para transmitir a Tua palavra e que o Seu nome seja glorificado. Importa, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, a fim de que a Tua palavra alcance o objetivo proposto por Ti, Senhor. Assim eu oro e agradeço a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, como vimos, é uma leitura um tanto extensa, mas é necessário para que nós possamos, então, compreender por que Paulo vai falar da unidade cristã no final do capítulo 1. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesta noite, a partir do tema, o Evangelho e a verdadeira vida cristã. Para nós, crentes, é muito importante ter o conhecimento de como devemos viver a vida cristã. Porque a partir do momento que nós temos o entendimento de como viver a vida cristã, nós podemos vivê-la de uma melhor maneira. Nós podemos agir de uma melhor maneira. Então, nesta noite, eu quero convidá-los para nós olharmos juntos para esta porção final do capítulo 1 e olhar para alguns conselhos que o apóstolo Paulo faz nesta parte do texto. Alguns conselhos que estão presentes aqui neste texto que acabamos de ler, que são de suma importância para a igreja. Conselhos que foram direcionados à igreja de Filipos, aos irmãos de Filipos, e que, consequentemente, são conselhos também direcionados a nós. Lembrando que a primeira igreja da Europa foi a igreja de Filipos. Foi a primeira igreja fora dos lugares de Jerusalém, da Judéia. Na Europa foi a igreja de Filipos. Vocês há de se lembrar que Paulo menciona uma certa irmã chamada Lídia, e foi na casa dela que começou a igreja de Filipenses. E então, esses conselhos eles estão intimamente relacionados à verdadeira vida cristã. Sabemos que esta comunidade, a comunidade de Filipos, ela era muito importante e amada por Paulo. Era uma comunidade muito próxima de Paulo e era muito amada por Paulo. É claro que ela tinha uma diferença das outras comunidades que Paulo havia já plantado, que Paulo já havia plantado através do Evangelho em outras ocasiões, mas a comunidade de Filipos em particular, ela era muito importante para o apóstolo Paulo. Por isso, então, ele se dirige aos irmãos dessa comunidade com uma advertência de amor, uma advertência para que viviam a vida cristã de forma digna do Evangelho que eles receberam de Paulo. E aqui vale mencionar que Paulo não está nesta comunidade, ele está preso. Mas mesmo preso, ele se importa e, através de carta, ele se comunica com esses irmãos de Filipos, os aconselhando e os exortando pela causa do Evangelho. Bom, por isso, como eu disse, ele dirige a esses irmãos com uma advertência de amor para que eles viviam esta vida cristã de forma digna. E isso é muito importante, pois assim que Paulo exorta esses irmãos, amados irmãos de Filipos, a viverem de forma digna do Evangelho, ele está demonstrando para eles, mesmo eles estando ausentes, o cuidado que ele tinha com esses irmãos. O cuidado que ele tinha com esta igreja. Hoje, então, podemos olhar para estes mesmos conselhos de exortação e aprendermos mais um pouco acerca da nossa caminhada cristã, acerca da verdadeira vida cristã em nossos dias e aonde estamos inseridos e como podemos, ao menos, tentar viver esta vida de maneira digna que glorifiquemos, então, ao Senhor. Bom, assim sendo, meus irmãos, Paulo, tendo esse cuidado, eu gostaria de compartilhar 3 conselhos que Paulo dá a esses irmãos e que são também válidos para nós
nos dias de hoje. O primeiro conselho que podemos ver no texto é a advertência que Paulo faz à igreja de Filipos para que eles exerçam a sua cidadania, para que eles exercessem a sua vida cristã de maneira digna do Evangelho. É o primeiro conselho que Paulo dá a esses irmãos. Lá no versículo 27, que acabamos de ler do capítulo 1, nós vamos ver que Paulo dá este conselho, no versículo 27, vivei acima de tudo de modo digno. Veja bem, ele citou várias circunstâncias antes desse texto, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 26, ele coloca a situação dele, que ele está preso, ele coloca como ele está, mas mesmo assim, logo que ele fala como que ele abre o verso 27, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Espera lá, Paulo está preso, Paulo está acorrentado, Paulo está em uma masmorra, e no entanto, ele diz, vivei de maneira digna do Evangelho. É uma coisa que vale a pena nós pararmos e pensar, um cara que é o bandeirante do Evangelho, é o maior plantador de igrejas, o maior pastor, o maior missionário, está preso e fala, vivam de modo digno do Evangelho. E alguém poderia dizer, mas espera lá, você está preso. Mas vivam de forma digna do Evangelho. O segundo conselho que Paulo faz a esta igreja é que eles devem combater o bom combate, defendendo de forma unânime a fé evangélica, sem de forma alguma deixar se intimidar por seus inimigos. Está ainda lá no verso 27, a parte B do versículo, e o versículo de número 28. Ele vai tratar deste assunto, que eles devem viver de forma unânime a fé evangélica. E por último, então, nós vamos olhar o consolo que Paulo dirige aos filipenses, pois eles são privilegiados, não por apenas crer no Evangelho, mas, sobretudo, por sofrer pela causa do Evangelho, sofrer pela causa de Cristo. Meus irmãos, que Deus possa, então, nos abençoar a partir deste momento, para que possamos, então, olhar para esses três conselhos e aplicá-los em nossas vidas, para que possamos, então, viver para a glória de Deus em toda a nossa trajetória, aonde estamos inseridos, aqui em nossa comunidade, e aonde moramos, aonde trabalhamos, aonde quer que estejamos. Bom, o primeiro ponto e o primeiro conselho, exerçam a sua cidadania. Todos nós devemos exercer a cidadania celestial, a cidadania cristã. Paulo se dirige aos filipenses para acalentá-los da sua situação e para apresentar aos amados irmãos o progresso do Evangelho. Veja bem, Paulo está preso, então ele se dirige aos irmãos em casa e fala assim, eu estou bem. Não pensam que eu estou mal. Eu estou bem. E eu estou escrevendo a vocês para acalentar e dizer que tudo isso contribuiu para o avanço do Evangelho. Então, ele está direcionando a eles pela causa do Evangelho, pelo progresso do Evangelho. E o argumento que o apóstolo Paulo desenvolve é em alegria. E isso nós podemos ver lá dos versículos 12 ao versículo 30 que lemos. Ele está mesmo preso, ele expressa sua alegria em estar preso pela causa de Cristo. Em estar contente porque ele está preso por causa do Evangelho. Parece até uma incoerência. Como uma pessoa pode estar contente quando ela está presa? Quando ela está em uma masmorra? Quando ela está acorrentada? Quando ela está algemada? Irmãos, e a prisão do primeiro século não é a mesma coisa de uma prisão do tempo em que vivemos. A prisão do primeiro século era em um calabouço, não havia portas, janelas, havia apenas uma entrada no topo, onde era a entrada de luz e pronto, e a porta era de ferro fechada. Ninguém via nada, era escuro, era insalubre. Imagina, como que deveria ser a vida de um prisioneiro no primeiro século? Não era fácil. E mesmo assim, ele diz que ele estava contente. Contente pela causa do Evangelho. Dentro deste contexto de que acabamos de ler, Paulo dirige, então, uma palavra de exortação. E esta palavra de exortação, que o apóstolo diz aos irmãos de Filipenses, era para que eles exercessem a fé que eles tinham, para que eles exercessem a vida cristã de maneira digna. Veja bem, Filipos era uma colônia romana. E sendo uma colônia romana,
ela tinha todos os costumes romanos. Ela tinha os templos para os sacrifícios romanos, ela tinha os templos para as ofertas romanas, ela tinha os costumes romanos, e mesmo assim a igreja está inserida neste local, e Paulo fala, vivam de maneira digna do Evangelho. Vivam de maneira digna do Evangelho. E olha o que ele diz, não importa o que aconteça. Em outras palavras, ele falou assim, mesmo que vocês sejam presos como estou, mesmo que vocês paguem com a vida, vivam de modo digno do Evangelho. Não negociem, em outras palavras. Não troquem aquilo que vocês receberam por nada. Porque o que vocês receberam é muito importante. Meus irmãos, esta perícope, ou seja, esta passagem que Paulo demonstra que aos irmãos, o que aconteceu com ele foi pela causa do Evangelho. Ele não estava preso por qualquer motivo. Ele não estava acorrentado porque ele queria estar acorrentado. Ele não estava acorrentado porque ele procurou uma confusão. Não, ele estava acorrentado porque ele era cristão. Pela causa do Evangelho, porque ele era um pregador do Evangelho. Paulo está preso, Paulo está algemado, ele está impedido de viajar, ele está impedido de visitar as comunidades, ele está impedido de abrir novos campos. Veja bem, amados, mas ao escrever aos filipenses, ele não enfatiza os seus sofrimentos. Pelo contrário, ele enfatiza o progresso do Evangelho de Cristo Jesus. Ele poderia enfatizar os seus sofrimentos? Poderia, mas ele não faz. Ele enfatiza a causa do avanço do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui vemos, meus irmãos, claramente que, embora os pregadores do Evangelho possam ser presos, a mensagem do Evangelho jamais será aprisionada. Ela jamais será aprisionada, pois ela é obra de Deus e ela é realizada pelo poder de Deus. Ela não depende dos homens. Deus escolhe quem Ele quer, aonde Ele quer e quando Ele quer, e Ele faz a sua obra progredir. Ele faz porque Ele é Deus. A obra é dele, a obra não é minha, a obra não é do pastor Leandro, a obra não é do pastor Maquimila, a obra não é dos pastores, a obra é de Deus. Sendo ela a obra de Deus, ela cumprirá o seu fim proposto. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos temer as circunstâncias à nossa volta. Nós devemos temer a Deus. Viver para a glória de Deus. Mas não temer as circunstâncias à nossa volta. Ao olharmos para o que Paulo diz, vemos que ele está preso, meus irmãos. Mas mesmo estando ele preso, ele está focado em um único propósito: o progresso do Evangelho. É o foco dele, o progresso do Evangelho, o avanço do Evangelho. E por isso, então, ele exorta os irmãos, dizendo que eles precisam exercer a sua cidadania. O que é exercer? É realizar, é fazer com ímpeto, com diligência, com ousadia. Exerça aquilo que você foi chamado para exercer. Você pregue, você louve, você serve, sirva com êxito. Exerça aquilo que você foi chamado para fazer de maneira digna do Evangelho. Exerça a sua cidadania. Meus irmãos, assim como Paulo exortou os irmãos de Filipos, exerçam a sua cidadania de maneira digna, o apóstolo dos gentios nos mostra o que é, então, exercer a vida cristã, escrevendo aos irmãos de Éfeso. Olha o que ele diz aos irmãos de Éfeso: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Todos nós recebemos uma vocação. Talvez você recebeu uma vocação de estar louvando ao Senhor. Talvez você recebeu uma vocação de estar no áudio. Talvez você recebeu uma vocação de cuidar de crianças. Mas exerça ela de modo digno. E veja o que ele diz ainda. Efésios capítulo 4, verso 1 a 3. Vivam de maneira digna a vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quero parar um pouquinho. Suportar. O que você entende por suportar uns aos outros em amor?
Ah, esse irmão é muito chato, eu tenho que suportar. Não é isso que a Bíblia diz. Ah, esse irmão é muito chato. Ei, Kleber, hein? Tu é chato. Não é suportar a minha chatice. Não é suportar uma pessoa que você não gosta. O suporte aqui é ser esteio. É como uma coluna de um prédio que ela está ali para dar suporte a toda a estrutura. É você suportar em auxílio ao seu irmão. Se você tem mais sabedoria, ajude-o, caminhe junto, pegue nas mãos, ensine, capacite, corram a corrida proposta juntos. Vocês já viram corrida de troca de bastão? Não é um só que corre. Às vezes é 2, 3, 4, mas quando chega o momento ele tem que passar o bastão e aquele outro tem que estar pronto para passar para o seguinte. Isso é ser suporte, amados. Devemos suportar uns aos outros em amor. Haja vista que nem todos têm a mesma fé, nem todos têm o mesmo engajamento na fé, mas todos foram chamados para viver para a glória de Deus. E nós devemos, em amor, suportar uns aos outros. E o texto ainda diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todos nós devemos ter isso, se esforçar para conservar esta comunhão do Espírito, conservar esta comunhão entre os irmãos. Paulo ainda nos ensina mais, dizendo aos irmãos de Corinto, olha o que ele diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Paulo constantemente está o quê? Cuidando, aconselhando as suas comunidades em amor. Porque ele sabia que aonde elas estavam inseridas, haveriam problemas. Era um mundo greco-romano. Haviam vários tipos de divindades nesses mundos, vários tipos de templos de adoração. Então, Paulo está aconselhando os irmãos: suportem uns aos outros, caminhem juntos, ensinem-se uns aos outros. Vocês foram chamados como corpo de Cristo, mas um é o cabeça, e o cabeça é Cristo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Veja bem que Judas, o apóstolo Judas, ele também faz menção a respeito de vivermos essa verdadeira vida cristã. Olha o que ele diz no Judas 3, versos, ele diz: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiados aos santos. Meus irmãos, por que Judas, ele deixa de falar de um assunto que ele estava desejoso de falar, que era acerca da salvação unânime, e ele muda completamente, drasticamente, ele para: não vou falar mais da salvação, mas vou falar a vocês para que vocês sejam, então, batalhadores da fé. Cuidem da fé, porque certamente aqueles irmãos estavam passando por problemas. Haviam falsos mestres se infiltrando na igreja, e Paulo falou: vocês têm que batalhar pela fé que vocês receberam. Eles precisavam batalhar pela fé. E não é a mesma coisa que Paulo está dizendo aos filipenses? Não é a mesma coisa que o apóstolo dos gentios está falando com os filipenses? Cuidem uns dos outros, batalhem pela fé, sejam engajados naquilo que vocês foram chamados. Será que se algum irmão na igreja estiver fraco, nós teremos condições de batalhar pela fé junto com ele? Só teremos essa condição se conhecermos a fé que professamos. Se não conhecermos a fé que professamos, me desculpe lhe dizer, mas será impossível de batalhar pela fé. Impossível. Ah, pastor, mas a minha experiência. A tua experiência é a tua experiência, ela não salva. A tua experiência é uma experiência que Deus deu para você. O que salva é o Evangelho. O que transforma é o Evangelho. O que restaura é a palavra de Deus. A tua experiência pode abrir o caminho para você falar do Evangelho, mas é o Evangelho que vai transformar uma vida. É a palavra de Deus que vai transformar uma vida. Meus irmãos, hoje estas mesmas exortações são direcionadas a nós, que somos parte do corpo de Cristo, nesta comunidade. Aqui, onde nós estamos inseridos. Nós somos partes do corpo. Precisamos, então, exercer a nossa cidadania onde Deus nos plantou. Deus nos plantou aqui, em Canindal. Deus nos plantou nessa região. E qual é a diferença que nós temos feito nessa região?
como as pessoas enxergam a igreja Cliff Walk Church. Nós precisamos nos atentar para isso. Existem necessidades na nossa volta. Nós precisamos nos atentar para isso. E eu louvo a Deus porque a igreja tem procurado fazer isso. A igreja tem procurado alcançar aqueles que estão à sua volta. Mas a igreja precisa de você. A igreja precisa daquilo que Deus te deu. Deus te deu algo não para você guardar, não para você ficar contigo. Deus te deu algo para você batalhar pela causa do Evangelho. Batalhar pela causa do Evangelho. Em nossa comunidade, veja bem, meus irmãos, existem pessoas de diferentes lugares, de diferentes culturas e certamente de atitudes e costumes diferentes daqueles que você tem. Certamente. Nós estamos em uma comunidade multicultural. Uma comunidade de várias etnias. E isso, meus irmãos, é uma bênção, porque Deus pode usar cada pessoa com as suas características para o louvor da sua glória. Cada pessoa com suas características. Queridos, embora tenhamos diferentes backgrounds, ouvimos e cremos no mesmo evangelho que foi anunciado pelos apóstolos. O verdadeiro evangelho que demonstra a obra de Cristo. A obra de Cristo. E que obra é esta? Qual é a obra de Cristo, senão os seus ensinos, a sua morte na cruz, a sua ressurreição dentre os mortos e a sua ascensão ao Pai? Esses são os ensinos de Jesus. Ele veio em carne, ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, ele foi sepultado, ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago, e ele foi, após ser ressuscitado, ele foi ascendido aos céus. E o que ele disse para os primeiros apóstolos, lá em Jerusalém? Esperem do alto até vocês receberem o poder. E depois ele disse o quê? Para que eles fossem e pregassem o Evangelho. Pregassem o Evangelho. E hoje nós somos cristãos por causa daquele fato que aconteceu lá e então. Aquele fato que aconteceu lá e então chegou até nós. Por causa disso nós ouvimos a mensagem do Evangelho e fomos alcançados por Cristo. Fomos chamados por Cristo, por causa de um fato que aconteceu há pelo menos 2000 e tantos anos atrás. Eles não se calaram. Certamente alguém falou do Evangelho para você, como alguém falou do Evangelho para mim, e assim por diante nós fomos alcançados pelo Evangelho. Isso é natural da vida cristã. Compartilhar o que Deus tem feito para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória, meus irmãos. O Evangelho foi anunciado pelos apóstolos, ele chegou a nós. Esse verdadeiro Evangelho que fala da morte, da ressurreição e da obra de Cristo na cruz do Calvário. Esse Evangelho poderoso, maravilhoso. Então nós precisamos entender que, assim como a igreja de Filipos estava em um lugar e em uma cultura de práticas romana, cultura que, por sinal, era completamente diferente da cultura cristã, da cultura celestial, mas eles estavam ali inseridos nessa cultura. E eles deveriam viver a praxis cristã de forma superlativa. Eles deveriam viver a vida cristã com êxito. Eles deveriam viver a vida cristã de uma maneira que Deus fosse glorificado em suas vidas, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Eles deveriam viver de uma maneira digna do Evangelho. Devemos lembrar, meus irmãos, que os romanos, eles não tinham o Senhor Jesus como Senhor. Os romanos, eles tinham César como Deus. E os cristãos tinham apenas um Senhor. E esse era Cristo Jesus. E por causa disso, eles constantemente eram levados nas arenas, constantemente eram aprisionados porque eram cristãos e porque não confessavam César como Senhor, mas eles confessavam apenas Cristo como seu Senhor. Meus irmãos, assim como os filipenses estavam em meio de uma cultura diferente e de um povo de crenças diferente, nós somos cristãos que estamos também em uma cultura diferente. Nós também somos um povo que está em uma cultura diferente da cultura celestial da qual professamos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e prática. Se você não praticá-la, ela deixa de ser um manual de fé. É uma incoerência eu dizer que eu leio a Bíblia, que eu estudo a Bíblia, que eu medito na palavra de Deus, mas que eu não a pratico.
É uma incoerência. Se ela é manual de fé e prática, ela deve ser lida, ela deve ser crida como ninguém, e ela deve ser praticada. Aí nós estamos vivendo a verdade do Evangelho. Agora, se eu lê-la de capa a capa e não praticá-la, ela não passa de um livro qualquer. Ela não passa de um livro qualquer. E quando eu falo praticá-la, em toda e qualquer circunstância. Em toda e em qualquer circunstância. Como nós viemos para a casa de Deus? Qual a reverência que temos quando entramos na casa do Senhor? Nós reverenciamos a Deus? Nós reverenciamos a sua palavra ou vivemos de qualquer maneira? Porque me parece, às vezes, que as pessoas não estão nem aí o que estão fazendo. É mais um ponto de encontro no domingo. Não há reverência, não há temor, não há diligência. E aí depois nós queremos, com a cara bem lavada, nos colocar diante de Deus em oração. Senhor, para com hipocrisia, meu irmão. Para com hipocrisia. Você foi chamado como embaixador do reino de Deus. Você não foi chamado como qualquer pessoa. Você foi chamado pelo Senhor dos Senhores, pelo Altíssimo, por aquele que deu a vida para te salvar. Eu fui chamado por aquele que deu a vida para me salvar. Nós precisamos entender isso, que o que fazemos aqui domingo após domingo é sério. Nós não devemos brincar com o Evangelho. Nós não devemos brincar de estar na igreja, no ponto de encontro. Não. Não podemos fazer isso, porque nós fomos chamados para viver o Evangelho de maneira digna. De maneira digna. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Nós devemos entender que a nossa cultura ela é uma cultura celestial. Todos nós fazemos parte dessa igreja multicultural. Haverá povos, línguas e nações no último dia. Gente que nós nunca vimos. Povo que ora por você que você não conhece. País que ora por você que você não conhece. Irmãos que dobram os seus joelhos e oram por você que você não conhece. Porque você faz parte da família de Deus. Irmãos que eu espero que você ore que você também não conheça. Porque você faz parte da família de Deus. Você não pode olhar para você apenas. É importante você orar por si, pela sua família? É claro que é importante. Mas Deus te chamou para orar pelas nações, pelo mundo. Existem 1 milhão de pessoas que dependem das nossas orações. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender para o que fomos chamados. Devemos viver e exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho, como nos foi apresentado por Paulo, como foi nos apresentado pela palavra de Deus, como nos foi apresentado pelo próprio Jesus nos Evangelhos. Que Deus nos conceda essa graça de vivermos a vida cristã de forma digna. E eu gostaria de acabar esse primeiro ponto dizendo e fazendo menção da oração que João Calvino fez, há muitos anos atrás. Olha a oração que João Calvino fez em um livro seu intitulado A Verdadeira Vida Cristã. Essa oração me desconcertou, meus irmãos. Essa oração tirou o meu chão. Olha o que ele disse. Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta vida temos tido muitas lutas. Dá-nos a força do Teu Espírito, para que possamos prosseguir em meio ao fogo e às muitas águas com valor. E assim nos submeteremos às Tuas normas, para irmos ao encontro da morte sem temor, com total confiança na Tua assistência. Conceda-nos, ó Deus, também que possamos suportar todo o ódio e inimizade da humanidade, até ganharmos a última vitória e podermos chegar ao bendito descanso que o Teu único Filho nos deu por meio do Seu sangue. Eu falei, uau! Que visão celestial esse homem teve. Um homem do tempo em que vivemos, do mundo, da época, embora foi no século XVI, mas um homem como qualquer outro homem, viveu uma vida acima da média. Quando eu começo a olhar para esses homens que Deus for usando no passado, eu começo a falar, Senhor, a minha vida cristã não está dessa forma não. Me perdoa. Quão fraco e pecador eu sou. Eu não me importo às vezes com as pessoas.
Muda o meu coração, Senhor. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, que nós somos chamados para mudar constantemente a nossa vida em causa do Evangelho. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. E essa oração ela é pertinente porque ela abre o segundo ponto que vamos dizer. Combatendo o combate da fé através da verdadeira vida cristã. Você tem combatido o combate da fé? Como servos de Jesus Cristo, somos chamados a ficar firmes em um só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Você tem lutado pela fé? Quando você vê alguém falar mal do Evangelho, você se cala? Ou você fala, opa, peraí, meu irmão, não é assim não. Você faz a defesa da fé? Ou você se cala e aceita tudo? Como servo de Deus, você tem que se posicionar. Nós devemos nos posicionar. Para Paulo, era evidente que o combater o bom combate era almejar o progresso do Evangelho. Isso podemos ver em outras de suas cartas, ele tratando deste assunto. Ao exemplo da carta que ele dirige aos irmãos de Corinto, Paulo usa uma ilustração formidável para ensinar aqueles irmãos de Corinto. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Olha o que Paulo escreve aos irmãos. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo os golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, aquilo que eu prego, eu vivo. Em outras palavras, é o que ele está falando. Enquanto ele está fazendo essa ilustração da maratona, da corrida, que aqueles coríntios, eles corriam para ganhar uma coroa de louro, e que ela pereceria logo. Mas Paulo está falando a respeito de uma corrida proposta, que você vai ganhar uma coroa incorruptível para a eternidade. Ele está falando da salvação. Ele está falando de estarmos guardados em Cristo, de estarmos guardados no Senhor. Assim, meus irmãos, como cristãos, precisamos entender que dependemos o tempo todo do Espírito Santo para corrermos a corrida da fé. É impossível nós corrermos a corrida da fé pelo nosso próprio conhecimento. É impossível. Nós devemos correr a corrida da fé esperando ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Somente Ele pode nos capacitar para esta maratona. Somente Ele pode nos fortalecer quando estamos cansados. Somente Ele pode nos fortalecer quando estamos cabisbaixos. Somente Ele pode nos fortalecer quando desanimamos. Somente Ele pode nos fortalecer quando não há mais luz no fundo do túnel. Só Ele. Só o Espírito Santo pode nos fortalecer. Só o Espírito Santo pode nos levantar o ânimo quando estamos desanimados. Mas para isso nós precisamos ter relacionamento com Ele. Não há outra maneira. É necessário ter relacionamento. Olha o que o salmista diz, Salmo 28, verso 7. Ele fala algo extraordinário que nos ensina de forma profunda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a tua força, meu irmão. O Senhor é o teu refúgio, o Senhor é o teu escudo. Você precisa exultar no Senhor. Ele é o teu escudo. Amada igreja, a nossa força vem do Senhor que criou os céus e a terra. A nossa força vem daquele que controla o universo na palma de suas mãos. É Ele quem te chamou. É Ele quem te criou. É Ele quem te formou. Combater o combate da fé é ir além dos nossos limites com total confiança na suficiência de Cristo. Você tem confiado em Cristo? Você tem confiado na suficiência de Cristo? Se não, eu lhe aconselho, confie.
Volte-se para Cristo e confie na suficiência de Cristo Jesus. Se de fato queremos combater este combate, o combate da fé, não podemos nos preocupar com coisas frívolas que tiram o foco da nossa frente. Nós não podemos nos preocupar com coisas frívolas, com meninices. Nós devemos nos preocupar com a causa do Evangelho, com coisas que tendem a glorificar a Deus, não com coisas que tendem a prejudicar a verdadeira vida cristã e o edificar dessa vida cristã. Mas devemos nos preocupar com as coisas de Deus para o louvor da sua glória. Com isso devemos nos preocupar. Como igreja precisamos entender e viver certas coisas, certas atitudes nós devemos aplicar em nossas vidas. Temos o maior exemplo de todos, Cristo Jesus. E depois nós vamos ver o exemplo dos apóstolos, de tantos homens de Deus que Deus levantou na história da humanidade. Homens que fizeram a diferença em seu tempo. Nós precisamos olhar para a história. Nós não podemos deixar a história de lado. A história do cristianismo tem muito a nos ensinar. A história da igreja tem muito a nos ensinar. São centenas, milhares de irmãos que deram a vida pela causa do Evangelho. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Assim precisamos assumir a nossa verdadeira cidadania, que só pode ser realizada, como eu disse, pelo Espírito Santo. E novamente eu menciono Paulo quando ele diz isso aos irmãos de Filipos, aconselhando, ou melhor, aos irmãos de Gálatas, aconselhando-os, encorajando, dizendo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele vive a vida cristã constantemente em sua vida, para que haja um progresso no Evangelho. Paulo atuava aonde o Espírito Santo dirigia, meu irmão. Ele orava constantemente: o que eu devo fazer agora? Como eu devo me comportar agora? Qual o próximo passo a tomar? Ele ouvia o Espírito Santo e ele vivia onde ele era dirigido. Mais uma vez, a palavra de Deus nos ensina que devemos ser direcionados pelo Espírito Santo. Vocês lembram que, se eu não me engano, domingo passado o pastor mencionou que eles se reuniriam ali dentro da igreja para tomar os planos até o Natal. Eles fizeram o que? Eles oraram, eles tomaram os planos, eles tiveram estratégias como vão atuar. E é claro que quem dá a direção é o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Que nós só podemos caminhar conforme a vontade de Deus e pelo poder do Espírito Santo. É muito importante, meus irmãos, isso. É muito importante que só podemos combater o combate da fé quando não formos dominados pelos desejos da carne. É impossível. Gálatas 5, versos 19 e 20. Depois você lê com paciência. É impossível nós querermos que o Espírito Santo haja em nós quando os desejos da carne estão aflorados em nossa vida. É impossível. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o mundo. Das duas, uma, não tem como. Uma hora você está no mundo, outra hora você está em Deus. Uma hora você anda como cristão, outra hora você anda como qualquer pessoa. Não. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. Somente Jesus Cristo pode nos livrar deste mal. Paulo nos ensina que devemos ser disciplinados em nossa maneira de viver. Ele diz que trata o seu corpo como escravo. Ele escraviza o seu corpo a fim de que Cristo seja glorificado nele. Escrevendo aos irmãos de Corinto, falando acerca do exemplo da corrida. Ele tinha um posicionamento tremendo em sua vida. Ele tinha um posicionamento que confundiu as pessoas à sua volta, porque outrora ele era perseguidor, mas agora então ele era proclamador. E com a mesma intensidade que ele perseguia a igreja, ele passou então a ter a mesma intensidade para pregar o Evangelho. E por isso ele confundia as pessoas. Por isso ele causava espanto nas pessoas. Deus usou as suas características, Deus usou as suas habilidades, Deus usou os seus conhecimentos para a causa do Evangelho. Ele não deixou tudo que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel de lado.
Ele não deixou tudo que ele tinha aprendido como fariseu de lado. Não, Deus usou tudo aquilo que ele tinha para a glória de Deus. Tudo aquilo que ele tinha para a glória de Deus. Queridos, como igreja, precisamos entender que muitas coisas vêm diante dos cristãos com o intuito de tirá-los da presença do Senhor, com o intuito de nos tirar da presença do Senhor. Por isso é que cada crente precisa estar completamente engajado no Evangelho. Você não pode dar liberdade para outro assunto, você não pode dar liberdade para outras coisas tomar o lugar do Evangelho. Porque se tomar, meu irmão, o lugar do Evangelho, o Evangelho vai se tornar um nada para você. O Evangelho vai se tornar um nada para você. Nós precisamos olhar atentamente para isso. Como cristãos fiéis, precisamos ter uma mente e um coração para que o Evangelho alcance o progresso. Devemos exercer a nossa cidadania de maneira digna. E por fim, através de exercer a cidadania de forma digna, isso nos leva a ter um grande privilégio. Um grande privilégio, não só de crer, mas também de sofrer. Este é um privilégio. Como igreja, precisamos entender que recebemos o privilégio de não apenas crer, mas também sofrer. Você já sofreu pela causa de Cristo? Se não, ou sim, todos os cristãos vão sofrer um dia. Talvez você sofre uma discriminação no seu trabalho porque você é cristão, uma discriminação entre os seus amigos porque você é cristão. Talvez você sofra uma discriminação pelo seu modo de ser, porque você é cristão. Todos sofrem pela causa do Evangelho. Isso é um privilégio, meus irmãos. Isto era uma necessidade de coragem em meio ao sofrimento. Eles precisavam de ser encorajados em meio ao sofrimento, aqueles irmãos de Filipos. E também nós precisamos ser encorajados em meio aos nossos sofrimentos. A fé que abraçamos, meus irmãos, ela deve moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. Somente desta forma viveremos a fé no Evangelho de modo digno que o Senhor seja glorificado. Nós devemos ser moldados à imagem de Cristo. Não podemos almejar outra coisa se não chegarmos à estatura de varão e varoa perfeito conforme a vontade de Deus. É o que a Bíblia diz: transformais a vossa mente por meio do quê? Por meio do que o pastor Kleber fala? Por meio do que o pastor Leandro fala? Não, por meio daquilo que nós ensinamos, por meio da palavra de Deus. Transformai a vossa mente por meio da palavra, transformai o vosso ser por meio da palavra de Deus. A fé que abraçamos, ela deve moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. Precisamos viver de um modo digno para não baratearmos o Evangelho que abraçamos, tendo em vista o quê? O progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho. Assim como Paulo nos ensinou na carta aos Filipenses e também em suas outras cartas, devemos almejar o progresso do Evangelho. Desta maneira devemos viver para a glória de Deus, alcançando outros com o testemunho da verdadeira vida cristã em nossa comunidade. As pessoas que estão lá fora, elas nos veem quando nós saímos daqui. As pessoas que estão ao seu lado, elas veem como você se comporta. Isso é um fato, meus irmãos. Já foi dito que as pessoas não leem a Bíblia, mas elas são aptas para lerem a sua vida. Se eu não me engano, foi Billy Graham quem disse. As pessoas não têm o costume de ler a palavra, mas elas sabem que você é cristão, elas começam a analisar a sua vida, como um perito analisa uma cena de crime, para tentar achar algum ponto. Ela começa a procurar em todos os lugares para analisar se você de fato é aquilo que você diz ser. Meus irmãos, o chamado que recebemos, ele é muito importante. E para o progresso do Evangelho, para que o progresso do Evangelho aconteça no seio da igreja, é necessário que haja unidade no trabalho. E qual é o tema da igreja esse ano? Vocês lembram? O tema. Eu espero que todos saibam do tema da igreja desse ano. Vocês sabem? Eu espero que sim. Unidade, crescimento e serviço.
está intimamente ligado a isso que Paulo está falando, progresso do Evangelho. Ao progresso, o Evangelho só pode ter progresso se ele tiver unidade, se ele tiver crescimento e se ele tiver serviço, ou se ele tiver serviço e crescimento. É impossível ter progresso sem esses três, como diz o inglês, subject. Sem esses três. Não tem como ter crescimento, não tem como ter progresso se faltar unidade ou se faltar serviço, consequentemente não vai haver crescimento. É impossível. Você pode batalhar, mas se não tiver esses 3 pontos cruciais, não haverá crescimento. Nós devemos trabalhar para que haja unidade no trabalho da fé. E olha o que é interessante o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz a respeito disso. Ele diz que a igreja de Filipos estava sendo atacada numa área vital, que era a quebra da comunhão dentro da igreja. Eles estavam sendo atacados por pessoas que estavam pregando um falso evangelho, e esse falso evangelho estava causando divisão dentro da igreja, estava quebrando a comunhão dos irmãos. Os seus membros estavam fazendo a obra de Deus, mas eles estavam divididos. Um fazia de um jeito, o outro fazia de outro jeito, mas eles não tinham unidade. Isso era uma quebra de comunhão, logo não haveria crescimento. E é pertinente isso que o reverendo Hernandes diz. Nós precisamos tomar cuidado para que a igreja não faça tudo e ao mesmo tempo não faça nada. É por isso que é necessário haver unidade. Muitas vezes, meus irmãos, por que ele disse isso? Porque muitas vezes é assim que a igreja está. Ela faz a obra, mas ela faz de forma dividida. E quando eu falo igreja, me entenda, eu não estou falando apenas Cliff Walk Church. Eu estou falando o corpo, a igreja de Cristo. A igreja espalhada no mundo. Se a igreja tivesse um único foco, um único objetivo, imagina como seria. O mundo todo. Com o mesmo objetivo. Imagine como que seria. Como dizem alguns irmãos, seria uma bomba no arraial do inferno. Teria uma bomba no arraial do inferno, irmão, se todos os cristãos pensassem da mesma forma pela causa do Evangelho. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Infelizmente, não é o que acontece. Paulo, então, ele exorta esses irmãos a terem unidade de coração e mente. Hoje, então, ele nos exorta a termos esta mesma unidade. Isso nos ensina a respeito das afeições, a respeito de como sentimos diante de outras pessoas e como reagimos a outras pessoas que pensam diferente, que têm costumes diferentes, que têm culturas diferentes. Como essas pessoas pensam? É muito comum quando a gente chega na casa de um brasileiro, vai um cafezinho. Mas talvez você chegue na casa de um inglês, não vai ser assim. Talvez você chegue na casa de um africano, não vai ser assim. Cada pessoa tem uma maneira de ser. Cada pessoa tem uma cultura. Por exemplo, eu e a Matt, nós somos chatos. Mas Deus nos fez assim, mas nós amamos, irmãos. Porque já foi dito que os brutos amam. Já foi dito que aquelas pessoas também sabem amar, mas nós amamos do nosso jeito. Nós amamos do nosso jeito. Vocês acham que não? Amamos. Eu disse. É sério, meus irmãos. Por que você acha que o pastor Leandro sempre brinca comigo? Olha o chato da igreja. Olha o chato da igreja. Olha lá, Mr. Simpatia. Mas nós amamos, nós oramos por vocês. Nós almejamos que vocês cresçam na fé, que vocês prossigam na carreira proposta. Porque foi para isso que Deus nos chamou, dar suporte uns aos outros. Foi para isso que Deus nos chamou. É preciso que o corpo de Cristo tenha unidade no trabalho para lutar de forma unânime pela fé evangélica. E novamente eu cito o reverendo Hernandes, que ele diz algo pertinente. Ele nos diz que a igreja não é apenas um amontoado de pessoas vivendo num parque de diversões, mas um grupo de atletas trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. E é interessante que esse foi o mesmo conceito que algum homem já disse num passado distante. Aiden Wilson Tozer, ele diz que
A igreja, ela não está em um parque de diversões, mas ela está em um campo de batalhas. Aiden Wilson Tozer. Paulo então diz que os crentes devem trabalhar juntos com a mente focada no mesmo alvo, ou seja, o avanço do evangelho. Assim devemos ter a unidade na fé. A igreja precisa ter a unidade doutrinária pela causa do evangelho. E é preciso lutar por uma vida cristã e não por modismos, não por doutrinas de homens, mas pela fé evangélica, pela fé superlativa em Cristo Jesus. O sofrimento que a igreja de Filipos estava enfrentando podia deixar que fossem eles intimidados, porque eles estavam sendo perseguidos. Mas essa situação estava causando o progresso do evangelho na vida deles. Muitos perseguidores lutavam contra a sua mensagem, ou seja, a fé do evangelho, para que eles fossem então destruídos. Mas, através do destemor desses crentes, isso era um sinal de progresso do evangelho. Por outro lado, era um sinal de salvação. E aqui Paulo fala, irmãos, a respeito de uma forma espiritual e eterna desses irmãos. Não somente lhes fala acerca da libertação dos seus inimigos, mas fala a eles de uma realidade que somente Deus podia lhe conceder: a salvação, a vida eterna. Querendo encerrar o que estamos dizendo, nós vamos olhar para a igreja do tempo presente e podemos ver que o corpo de Cristo ele é atacado por muitos inimigos. Esses querem a destruição da mesma. Mas como cristãos devemos confiar em Deus e sermos unidos conforme os irmãos da igreja de Atos eram unidos. Eles amavam-se uns aos outros. Dessa mesma forma que Deus concedeu aos irmãos de Filipos o benefício e o privilégio de sofrer pela causa de Cristo, Ele era poderoso e Ele é poderoso para também conceder este mesmo benefício para a igreja do tempo presente. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Podemos dizer então que sofremos os mesmos sofrimentos, aliás, que não sofremos os mesmos sofrimentos que os irmãos de Filipos sofreram, mas que hoje sofremos diferentes formas de perseguição, como por exemplo, a igreja hoje ela precisa lidar com situações sociais e culturais. Leis que estão sendo aprovadas que confrontam os princípios bíblicos em relação ao viver a vida cotidiana. Mas, quanto a isso, nós devemos ter uma resposta bíblica e ética para confrontar o sistema no qual estamos inseridos. Este é um sofrimento que muitos pastores passam, meus irmãos. Pois o sistema doutrinário do Evangelho, veja bem, ele sempre vai causar um conflito com o sistema mundano. Sempre. É impossível o sistema doutrinário do Evangelho caminhar na mesma mão que o sistema do mundo. É impossível. São duas vias completamente diferentes. Que Deus nos conceda a sua graça e a sua misericórdia para vivermos de maneira digna do Evangelho. Podemos então concluir que a fé no Evangelho ela é desenvolvida como uma verdadeira praxis cristã, ou seja, como uma verdadeira forma de vida cristã. Esta forma de vida deve exaltar ao Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos de nossa vida, conforme Paulo nos ensina em Romanos 11:36, dizendo: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele para sempre a glória. Amém. Para exercer a verdadeira vida cristã e a cidadania cristã, ela deve ser exercida de forma êxima, de forma ímpar, de forma superlativa, a fim de que as pessoas vejam a glória de Cristo estampada na sua vida. É preciso que os cristãos sejam o quê? Humildes, dóceis, pacientes e devem dar suporte uns aos outros em amor. Isso deve ser feito com esforço. Isso deve ser feito com engajamento na unidade da fé pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somente Deus pode fazer isso. Que você possa ter isso em mente. Que você possa ter essa consciência de que somente Deus, em Cristo Jesus, pode nos capacitar a viver o Evangelho de maneira digna. Que Deus lhe abençoe. Vamos ficar de pé? Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e que você possa viver o Evangelho de maneira digna, porque há um só corpo, um só Espírito, assim como há uma só esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos glorificar o teu nome. Nós queremos exaltar o seu nome, ó Deus, porque Paulo, através da sua carta aos irmãos de Filipos, ele também nos ensina, Senhor, que nós devemos combater o bom combate. Ele nos ensina que devemos nos engajar na carreira proposta e fazer a defesa do Evangelho em amor, com mansidão e com ímpeto, ó Pai, a fim de que teu nome seja glorificado e que possamos almejar, assim como Paulo almejou, o progresso do Evangelho para o louvor da sua glória, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, como igreja, ajuda-nos como os teus servos, capacita-nos, ó Senhor, equipa-nos, ó Senhor, a vivermos aqui dentro e também lá fora. Aonde estivermos, que possamos ser, ó Pai, como homens e mulheres, jovens, crianças, cheios do Espírito Santo, que possamos sim incomodar o mundo à nossa volta, para que possamos então proclamar as boas novas e alcançar aqueles que o Senhor chamar, ó Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém, Senhor.